o drama de Jó. E o textual, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a verdade prática diz a respeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Devemos permanecer fiel ao Senhor. E vamos falar um pouco sobre a família de Jó, sobre a vida de Jó, sobre o drama, né, da vida de Jó, do servo do Senhor. O ponto central, ele diz que o sofrimento se abate sobre o justo. O sofrimento se abate sobre o justo. A introdução diz assim: a provação de Jó fez com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu, tudo isso é o objetivo dessa lição. Então, nosso querido irmão comentarista, ele fala sobre refletir, né, sobre essa lição tão interessante para nós hoje, que é falar sobre Jó, né? Jó, que quem está comentando é o pastor José Gonçalves, né? José Gonçalves do Piauí. E a primeira coisa que ele põe como assunto é a tragédia na natureza econômica, né? O sucesso na esfera comercial, né? O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos os do Oriente, né? Ora, se Jó era o maior de todos os do Oriente, logo não existia gente rica no Ocidente. O Ocidente não tinha se formado ainda, então ele era o mais rico do mundo, né? Então, se ele era rico, e era o mais rico de todos, era o Bill Gates, né? Então ele tinha respeito, admiração e riqueza, e a prosperidade do homem de Uz, né? Contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado riqueza e prosperidade de Jó, medidas pelas grandes quantidades de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentos estavam a serviço do transporte de carga. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios, né? Então Jó, ele tinha camelos, tinha ovelhas, tinha animais de carga, tinha tudo, né? Então ele fornecia a lã para produzir roupas, né? E os camelos, os jumentos, os animais de carga serviam para o transporte, né? Uma vez que é muito útil ainda hoje no Oriente, né? Principalmente no deserto. Por quê? Por causa dos carros, né? Naquela época não tinha, né? E hoje tem carro, hoje tem avião, hoje tem navio, hoje tem tudo, mas mesmo assim o transporte de camelos, o transporte de animais ainda é muito comum no Oriente Médio. Por quê? Por causa do deserto, né? O deserto é grande, e os carros muitas vezes não suportam, muitas vezes não tem como passar ali aqueles 40, 50 graus do deserto, né? E quando chega à noite é 0 graus, e o deserto é grande, né? É uma questão
quilômetros é uma vastidão, né? Então, esses animais ainda hoje são importantes. Ainda hoje são importantes para o comércio, para o transporte do Oriente. Imagine naquela época de Jó, né? Imagine na época do patriarca Jó, como não era. Como as pessoas não precisavam dos serviços de Jó, né? E como Jó, ele era mais rico, né? E tinha esse serviço, então ele mais requisitado, né? Interessante dizer que a palavra Jó significa voltado para Deus, né? Mesmo com todas essas coisas, Jó era voltado para Deus. Mesmo sendo o homem mais rico do planeta, ele era voltado para Deus, né? E é interessante que esse era o sucesso na esfera comercial. Ele comercializava, né? Comercializava suas lãs, o transporte, né? Isso tudo é uma forma de comércio, né? E também a Bíblia destaca o sucesso dele na esfera do campo, né? A atividade no campo era sem dúvida o principal negócio, né? O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía grandes extensões de terra e não nômade como alguns autores supõem. Ora, se ele tinha 500, 600 mil, lógico que ele não era um nômade, né? Ele era um agricultor, né? Que possuía esses animais para o seu serviço. Então, estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica Abdá, encontrado somente em Jó e em Gênesis 26 e 14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois e, da mesma forma, as ovelhas ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Então Jó é aquele camarada que tem inteligência para ganhar dinheiro, né? Tanto no campo como no comércio, né? Então Jó ele dominava a agricultura. Esse era o sonho de consumo hoje do presidente Bolsonaro, né? Alguém que produza e que seja capaz de comercializar, né? Hoje a gente sabe que se o país tem condições de transporte, tem condições de produzir, ele é considerado um país rico, né? Não é que se você produz, mas não tem transporte para levar para o porto, para ser comercializado entre outros países, essa produção vai se tornar interna, né? Então não vai subir tanto na balança nacional. O PIB do produto não vai servir tanto na valorização da moeda. Mas se você produz dentro do seu país, e se você é capaz de levar esse produto para outros países, então o peso na balança comercial é maior. Então o que eu quero dizer é que Jó tanto produzia, como Jó era capaz de transportar, né? Através dos camelos, né? Caravanas de camelos, então, através de seus animais de carga, ele era capaz de exportar esses produtos que ele produzia, sem dúvida nenhuma, nas suas terras, nas suas fazendas, né? Então, a gente vê que Jó era um camarada que ele tinha grandes fortunas na época, né? Porque ele trabalhava com melhor, trabalhava com agricultura, com transporte, né? Ele se dedicava a essa forma de trabalho, né? Tanto a agricultura, que era uma benção, né? O fator de produzir, né? Um pecuarista, né? Porque a gente sabe que a pecuária foi que vem a palavra pecúlio, né? E era porque os animais eram tidos como se fosse o dinheiro da época, e Jó tinha muito dinheiro, né? Tanto é que era tanto valorizado os animais que eles, como eu posso falar assim, eles trabalhavam como se usavam como moeda, né? Como moeda de troca. Tanto é que vem a pecuária, vem o pecúlio, né? Que é referente a essa época. Então, o que o diabo fez? Tudo isso e dizia que Jó servia a Deus por interesse. Jó servia a Deus porque ele era rico, né? Então, o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado, né? Assim,
destruiu os animais, o pessoal a serviço dele, desestabilizando financeiramente seu negócio. Foi a bancarrota, né? Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Então, sem ter como levar o produto até ao consumidor, seu comércio estava prejudicado. Então, trabalho que já levou anos para conseguir, tempos para conseguir, agora Satanás destrói no estalar de dedo. Mas é bom a gente dizer também que para Jó poder tocar, para Satanás poder tocar em Jó, ele teve que pedir permissão a Deus, né? Então não é essa questão também da pessoa ficar com medo, eu estou com medo porque eu posso perder tudo, o diabo pode tomar. Não, o diabo só toma se Deus permitir, né? O diabo não vai tomar nada da pessoa, né, se Deus não permitir. Então a gente vê a limitação do Satanás, a limitação do demônio, né? É a prova que disso é que Deus, ele limitou Jó, aliás, limitou o Satanás a fazer aquilo com Jó, né? Então o Satanás vai e consegue acabar no estalar de dedo tudo aquilo que Jó tinha conseguido durante muito tempo de sua vida trabalhando. Tudo, né? Pesado. Não é um negócio que ele jogou no bicho e ganhou, não. Foi trabalho duro mesmo que ele conseguiu essas coisas, né? Mas, no entanto, perdeu, né? O diabo conseguiu levar um estalar de dedo. O ataque do diabo na esfera do campo, da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Então era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio, né? Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento, até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna, e em muitos casos hoje também o é, né? Então, o que o nosso autor José Gonçalves fala, o pastor José Gonçalves, é que hoje as pessoas podem atribuir muita coisa a Jó, como a perda de seus capitais, né, de suas empresas, mas muitas vezes não é o diabo que toma, é a pessoa que não sabe gerenciar aquilo que tem. Como não sabe gerenciar, então acaba perdendo. Não só isso também, né? Mas também tem a baixa do dólar, a alta do dólar, o mercado, essa pandemia. Muitas empresas quebraram porque não conseguiam vender porque estavam fechadas, né? Então a gente não pode atribuir ao Satanás aquilo que é causado pelas consequências humanas, né? Porque no caso de Jó é específico. Deus fala que que Satanás tentou a Jó, né? Tomou tudo de Jó. Mas hoje pode ser um mau gerenciamento, pode ser um problema climático, pode ser consequência de uma guerra, né? Pode ser coisas assim que as pessoas podem perder aquilo que possuem. É interessante a gente também dizer que perguntaram pra gente assim, é difícil gravar aqui, viu? Perguntaram pra mim o seguinte: João, e essa questão da perda de Jó foi simultâneo, ou foi um dia ele perdeu uma coisa, um dia ele perdeu outra, no outro dia ele perdeu outra, no outro dia ele perdeu outra? Foi sequencial, ou foi a cada dia que ele foi perdendo uma coisa diferente, ou levou meses ou semanas para perder tudo aquilo, né? Pelo texto a gente entende que foi simultâneo. Por quê? Porque no momento em que o empregado dele chega, ele diz: veio os sabeus, deram contra os teus, mataram teus funcionários, só eu escapei e tal. Então a gente vê que foi assim simultâneo, né? No momento em que aconteceu uma catástrofe, já vinha outra acontecendo. Então o que a gente tem a entender é que o diabo, ele fez tudo isso para desestabilizar Jó. Não dá tempo de Jó pensar no que ia fazer, né? Porque assim que Jó ele termina de ouvir uma notícia mal, aparece outra notícia mal. E essa notícia mal atrás da outra, desestabilizou Jó, ou procurou, não vou dizer que desestabilizou, né?
procurou desestabilizar Jó psicologicamente, para ele falar algum impropério contra Deus, né? Mas só que Jó, nesse caso, ele simplesmente dobrou seus joelhos, a Bíblia diz, e adorou, né? E adorou. Ele não falou nada que agravasse a Deus, né? Que agravasse a sua fé, né? Mas ele simplesmente adorou, né? Tem um hino aí da irmã Midian que diz que ele adorou, né? Quando tudo perdeu, ele adorou. Então, a questão da simultaneidade é um ataque do Satanás querendo que ele, de imediato, negasse logo a sua fé, né? Negasse logo aquilo que ele crê, né? Porque estava desestabilizado, perdeu os animais, perdeu o comércio, perdeu tudo, né? Inclusive, como a gente vai ver, a própria família. Mas, no entanto, ele não perdeu a sua fé e continuou firme, né? E continuou firme no Senhor. Então, é muito fácil cantar Jó, né? Mas o difícil é fazer como Jó fez, né? Depois que perdeu tudo, ele não se desesperou e ele adorou, né? Numa época em que as coisas materiais valem mais do que as espirituais para muitos, é bom a gente pensar nisso, né? Se é fácil cantar, né, Jó, mas o difícil é viver Jó, né? Se desesperar ou adorar, né? Adorar quando tudo parece estar perdido, né? Quando não tem mais jeito, a pessoa adora. Foi o que Jó fez, né? O diabo, ele pensou que ia desestabilizar Jó, mas não, Jó adorou, né? Jó mostrou que o seu coração não estava nas coisas terrenas, mas estava nas coisas espirituais. Jó esperava algo melhor, né? Como diz o Hebreus 11, né? Porque ele aguardava uma pátria melhor, cujo arquiteto e construtor é Deus, né? Homens que, como Abraão, que andava vagante na terra, né? Começou Abraão, rapaz, o cara mais rico do mundo naquela época, pessoa tão importante que Deus chamou, mas no entanto ele andava sem ter direito a nada, ele andava como se fosse peregrino e forasteiro, quer dizer, ele não estava pegado a nada. Por quê? Porque procurava uma pátria maior. Ele não se, mesmo ele sendo dono, Deus tendo prometido aquelas casas ali para ele, aqueles terrenos ali para ele, ali da Palestina todinha, no entanto, ele se considerava como não tendo nada. Por quê? Porque ele esperava uma pátria maior. E diz a Bíblia, Jesus fala no Novo Testamento, que onde tiver o seu tesouro, ali estará seu coração, né? Fala nisso, você já investe em missões? Né? Onde está seu coração? Né? Seu coração está nas coisas terrenas ou está nas coisas espirituais? Né? O que é importante para você? O que é importante para mim? Né? As coisas de Deus ou as coisas naturais? Né? As coisas naturais, as coisas, o comércio, o dinheiro, né? A família, né? As pessoas colocam a família em primeiro lugar como se a família fosse um verdadeiro ídolo, né? E não é. Né? A gente vai ver isso mais um pouco. Então, a tragédia de natureza econômica atingiu tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo, né? É interessante hoje também, alguém diz assim, Batista, então, se uma casa cai, é porque é a vontade de Deus, é Deus provando a pessoa. Ora, hoje é diferente, porque muitas pessoas, elas atacam a natureza, né? Elas constroem uma casa dentro de um rio, ou na beira de um rio, e quando o rio vem que transborda, enche a casa do cara d'água. Então, foi Deus que mandou? Não, isso aí foi uma coisa causada pelo próprio homem. Então, o cristão, ele tem que ter o discernimento para saber quando é Deus que causa coisa, quando é o diabo que causa coisa e quando é ele mesmo que causa coisa, quando é a mão do homem que causa coisa. Se eu vou fazer minha casa dentro de uma lagoa, porque a lagoa está seca, as primeiras chuvas, a minha casa vai se encher d'água, é lógico, né? Então a gente tem que ter cuidado para não colocar no diabo as coisas que somos nós, o homem que comete, né? Por exemplo, Fortaleza aqui cheia de buraco, né? As casas, na frente das nossas casas aqui, eles não passaram pista, então os buracos grandes aqui, tudo. Então é natural, quando começar a chover, vai ter lama, vai ter carros vão quebrar, né? Amortecedor vão quebrar. Por quê? Por causa que é consequência do homem. O homem não cuida da cidade, né? O homem não cuida do meio ambiente onde ele vive. O homem pode transformar esse meio ambiente, né? Mas de tal maneira que ele possa viver nele, né? Mas se
né? Se ele não cuida do ambiente que ele vive, as consequências vão vir quando começar a chover, né? É interessante que, para mexer nessas coisas, o diabo ele primeiramente pediu permissão a Deus, né? Por exemplo, quando foi para matar os animais, quando foi para destruir. Por quê? Porque Deus é o dono da natureza, então não existe essa de mãe natureza, né? A mãe natureza não existe, a natureza não é mãe, né, de ninguém, a natureza é filha de Deus. Deus criou a natureza, Deus criou a natureza e botou princípios, né? Então essa questão de dizer que a mãe natureza, essa é uma palavra panteísta, né, muito usada em nossos dias, como se a natureza tivesse vida própria e não dependesse de Deus para nada. Mas pelo contrário, a natureza é aquilo que Deus estabeleceu, os limites que Deus estabeleceu para a vivência do homem na terra. Então a tragédia de natureza familiar. Filhos, a tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia os seus 10 filhos, né, de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhos. 7 filhos e 3 filhos. O texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da terra, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Meu irmão, eu agradeço a Deus pelo comentarista da revista, pelo menos esse não é mais um acusador de Jó. Porque tem os acusadores de Jó que diz que a família de Jó era isso, a família de Jó era aquilo. E não é isso que a Bíblia nos diz, né? A Bíblia não nos diz que a família de Jó ela vivia no pecado. Muito pelo contrário, a família de Jó era unida, né? Eles estavam unidos aonde? Na casa do seu irmão primogênito, os seus 7 irmãos, seus 7 filhos e suas 3 filhas. E sobreveio o quê? Um vento oriental, um vento que se formou no deserto e derrubou a casa de Jó. E derrubou a casa onde estavam os filhos de Jó. O que eu acho interessante disso é que o diabo ele não encontrou nada que pudesse fazer dentro de casa como hoje ele encontra em muitas casas, né? Por exemplo, hoje o diabo começa a destruir as famílias dentro da própria casa, com drogas, né? Com intrigas, com lutas, né? E já no caso de Jó não, você vê que a família do cara era tão boa que o diabo teve que causar um elemento externo, né, exterior, para poder acabar com a família de Jó. Com um vento oriental se formou no deserto e derrubou a casa onde os meninos estavam reunidos, os filhos de Jó estavam reunidos. Isso quer dizer que Jó tinha os seus filhos criados, né, no ensinamento das coisas de Deus, e que o diabo ele não pôde colocar um contra o outro. O diabo ele não pôde colocar ali, vamos dizer, a prostituição, as drogas. Nós vamos trazer para os nossos dias as drogas, o ódio, né? Então, como não houve um elemento interno para destruir a família de Jó, Satanás usou um elemento externo. Então, se nós fôssemos hoje como Jó, né? Uma família de Jó, em que o diabo procurasse dentro das nossas casas alguma coisa para nos acusar e não encontrasse nada, né? Se as famílias evangélicas fossem assim, as famílias cristãs fossem assim, nosso mundo seria bem melhor. Mas no caso de Jó não. Jó, ele tinha isso na sua mente, ele cuidava da sua família, né? E não permitiu que seus filhos vivessem uma vida dissoluta, mas ensinava, né? E daí é que nós temos que Jó perdeu em um só dia seus 10 filhos. Mas é interessante que a esposa de Jó não foi perdida, né? Mas por quê? Não, porque a família de Jó foi destruída, os filhos de Jó foram mortos e a mulher não foi, né? A esposa, a frase, amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro, né? Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentaram esvaziá-la quanto à interpretação como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela, de fato, estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé, enquanto tudo desmorona
à sua volta. Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Outros procuram atribuir um sentido ao texto o qual ele não tem. Para eles, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó, ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca, confirma esse fato. Deus abençoe o nosso pastor José Gonçalves, né? Porque aqui é a melhor revista que eu estou falando sobre Jó, né? Principalmente porque, vamos por parte, né? Por que os filhos de Jó morreram e a esposa dele não morreu, né? A Bíblia diz que quando os dois casam, se tornam dois em uma só carne, né? Então Deus diminui o volume. Então, como Jó era casado com ela, então ela fazia parte da vida de Jó. E quando o diabo pediu para tocar, Deus falou que era para ele poupar a vida de Jó. Então, poupando a vida de Jó, estava poupando a vida da mulher também, né? De Jó. Por quê? Porque eram dois em uma só carne, né? E é interessante, se Deus não tivesse feito essa reflexão, aliás, não tivesse dado essa ordem a Satanás, ele teria matado Jó. Por quê? Porque Jesus falou lá no Novo Testamento que ele é homicida desde o princípio. Satanás é o maior homicida, né? Ele veio matar, roubar e destruir. Ele é homicida, né? Bandido. Então, se Deus tivesse permitido, ele teria primeiro fazer de Jó o que ele quisesse. Primeiro o que ele teria feito era tirar a vida de Jó. Por quê? Porque é o prazer do homicida tirar a vida das pessoas. Mas é interessante que Deus disse, não toca na vida dele, deixa ele vivo. Então Satanás, ele matou os filhos dele tudinho, mas não matou ele e não matou a esposa dele, né? Mas eu acho interessante que alguns pregadores hoje, eles falam sobre a mulher de Jó, e tenta, eu não queria que esse vídeo ficasse grande, mas eles tentam tirar de Jó, da mulher de Jó, essa fala, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso, irmãos, desde o começo que essa era a frase. Mas nos anos 60, com o feminismo crescendo no meio da igreja, nos anos 60, né? E atribuindo a mulheres, que não precisa, porque a Bíblia, biblicamente, Paulo, Jesus, ele já fala do valor da mulher dentro da sociedade. Mas o feminismo, ele quer coisa mais, quer colocar a mulher no pedestal superior para o homem, né? E Paulo, ele fala sobre isso, quando ele diz que não há mais grego, nem judeu, né? Não há macho, nem fêmea, né? Por quê? Porque todos são um em Cristo. Então, o nosso peso diante de Deus é o mesmo. Só que tem uma coisa, Deus, ele fala que Deus dá um lugar para o homem e dá outro lugar para a mulher fazer. Então, nós temos os nossos lugares devidamente preenchidos pela Bíblia. Mas só que as pessoas não querem mais que esses lugares sejam preenchidos por cada um de nós, né? Então, eles querem inverter a ordem das coisas. Então, a partir dos anos 60, houve esse movimento feminista forte, que cresceu muito, juntamente com a anarquia, né? E os pregadores, para, vamos dizer assim, para anular mesmo, né? As mulheres, eles tentam descaracterizar o texto, mas não é bom descaracterizar o texto. Por exemplo, quando Deus fala, quando Jesus fala que Satanás tinha usado Pedro, ninguém tentou descaracterizar isso, né? Dizer, não, ali não foi Satanás quem está usando Pedro, não, é uma força de expressão. Quando Deus fala que o Espírito Santo revela que o Satanás iludiu Davi para contar o povo, ninguém diz assim, não, não é uma força de expressão, Satanás não iludiu Davi, não. Mas no caso da mulher de Jó, quando a Bíblia diz que a mulher de Jó falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, mesmo dentro do eufemismo do hebraico, né? A língua hebraica usa o eufemismo. Então, eles querem aplacar de qualquer jeito esse texto, mas não dá para aplacar, né? É revelação, o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, não foi escrito por um homem adulador, pelo homem que anda correndo atrás de palmas, né? Pelo homem que quer ser bem visto pela sociedade. Não, a Bíblia foi
por orientação, pela inspiração do Espírito Santo. Então o que ela diz está dito e pronto. Então o que a mulher falou foi isso mesmo. E a gente vai apedrejar a mulher por isso? Não. Por quê? Porque não, porque a gente, quando começa a ler o livro de Jó, a gente já sabe que é o fim, que no final Jó foi abençoado. Mas o cara que está vivendo o momento, ele vai saber que vai ser abençoado, ele vai saber que Deus vai dar tudo de volta a ele, em dobro, ele vai saber que Deus vai restabelecer a saúde dele. Ele sabia não. Então a mulher, quando viu aquilo, se desesperou mesmo. E a gente não está jogando pedra na mulher, só estamos dizendo que o texto é verdadeiro, que o texto é esse mesmo: amaldiçoa Deus e morre. Não há desespero, incredulidade. A mulher falou isso para Jó. Assim como Pedro disse: tem pena de ti mesmo, que não vai te acontecer isso. Jesus disse: sai para trás de mim, Satanás. Só entende as coisas mundanas, não entende as coisas de Deus. Então, nesse caso, tanto um caso como o outro, o diabo usou para quê? Para acabar com a fé, para eliminar a fé de Jó e para tirar a atenção de Jesus do sacrifício maior, que é o Calvário. Então, essa questão de não é esse o texto, as pessoas tentando tirar essa explicação, eles estão fazendo uma exegese contrária àquilo que a Bíblia nos ensina. Eita Jesus, às vezes é bom. Então, tragédia de natureza física e psicológica. A gente já viu tragédia financeira, né? O diabo foi atacou Jesus, atacou meu amigo Jó no bolso, né? Que é um ataque cruel, né? E o pior ataque é um ataque terrível, você fica sem dinheiro nem para se locomover, né? Ele atacou no bolso, depois atacou na família, no seio da família, que é outro ataque terrível. E agora o diabo ataca Jesus, ataca Jó no seu corpo, né? A tragédia de natureza física e psicológica. Aí Jó continua adorando a Deus, porque mesmo liso e mesmo desfilado, ele continua adorando a Deus. Aí Deus fala para Satanás: olha aí, rapaz, tu fez isso com o homem e o homem continua lá me adorando, né? Aí ele diz: mas também pé por pé, o homem vai dar tudo que tem, né? Tá. Jó continua com saúde, bonitão, né? Então o Satanás, ele pensava que Jó, ele continuava a adorar a Deus porque ele tinha saúde física, né? Só que Deus vai e fala para ele: pode ir lá e tocar no corpo dele, né? Como chama aqui? Eu queria só fazer, antes de entrar na... Toca na saúde de Jó, né? Só fazer aqui uma ressalva, o fato, né? Eu achei muito bonita essa frase, né? Então vou ler ela para os irmãos. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque a Deus em estudo e devoção. Os ventos continuam a soprar, né, amigo? Quem não tiver debaixo da sombra do onipotente cai. Então, a tragédia de natureza física e psicológica. O diabo, ele toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação dos seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Então, a partir do capítulo 3, né, é quando Satanás começa a tocar na saúde física de Jó, do patriarca Jó. O cara está vendendo empate. Então, a saúde física.
saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar em caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para o monte de cinzas, Masbala, um local considerado imundo onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves da rapina. Trágico, né? Na verdade, o camarada pegou uma doença tão brava, e quando os seus amigos chegaram à cidade para visitá-lo, não o reconheceram. Ele ficou de uma forma monstruosa, né? Acho que a maneira como o diabo feriu, porque o diabo ele não tem pena de ninguém, né? Então, como o diabo ele podia tocar no corpo dele, foi de uma maneira que ele ficou irreconhecível para as pessoas que o conheciam antes, né? Por isso que os caras diziam, esse cara é pecador, porque para estar nessa situação tem que ser um pecador, e um pecador ruim mesmo, né? Então, eles não encontraram Jó. Então, eu acredito, na minha mente, que todas as descrições de doenças da aparência de Jó, eu acho que não é pouco, porque Jó sofreu muito mais na sua carne, né? Porque foi o próprio diabo que tocou nela, né? E desgraçou a sua pele, né? O seu corpo, né? Desfigurou, né? Desfigurou o homem de Deus, né? Então, Jó, ele passou por tudo isso na sua carne. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ver também no texto bíblico algumas, ele falando que sentia, né? Gastrite, insônia, era aquela coisa toda, aquela perturbação, seu corpo cheio de chagas, né? Era um negócio mesmo terrível, mas que ele não se desesperou, né? Hoje a gente se desespera até e vai pegar um ônibus e o ônibus não consegue pegar porque o ônibus não espera a gente, né? A gente perde o ponto do ônibus. Quando chega no ponto do ônibus vai passando, né? Mas não, Jó não se desesperou, Jó não se lastimou, Jó simplesmente adorou a Deus. Por isso que ele é um patriarca, por isso que ele é um exemplo para as nossas vidas e para os nossos dias, né? É interessante também que a saúde mental de Jó, como ficou a saúde mental? E a saúde física, a gente já sabe como ficou, né? O corpo dele totalmente destruído, como diz o outro, né? Totalmente lastimado, em estado lastimável, né? Mas a sua saúde mental, né? Vamos ver o que diz o autor, né? O escritor, nosso pastor. Eu já passei a gostar desse pastor já, mas pelos escritos dele, pela referência dele, é um dos nossos, né? Diz assim: sua saúde mental. Não há dúvida de que ele, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico, né? Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas no início da sua fala é possível perceber esse fato, né? Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo da forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto, né? Então, o cara diz, não há mais motivo para me celebrar. Por quê? Porque eu era rico, agora estou na liseira. Eu tinha 10 filhos, agora não tenho mais nenhum, né? E ele disse que ficou estranho até a sua própria mulher, né? O bafo da boca do cara era tão grande que a mulher dele não podia chegar perto dele. Então ele ficou estranho, né? Então tudo isso ele faz questão de não existe mais motivo para viver não. Mas continua agora. Interessante isso, né? É interessante que ele amaldiçoou o seu dia e tal. Mas no entanto não diz nada contra Deus, né? Sempre o crente ele diz isso. Se ele acontecer alguma coisa de boa, ele diz, porque Deus é bom. Mas se acontecer alguma coisa de ruim na sua vida e não dá certo, ele diz, não, é porque Deus está me provando, né? Deus vai me mostrar alguma coisa quando eu passar por essa prova, né? Deus ele quer trabalhar em mim, né? Deus ele quer o meu melhoramento, né, espiritual. Deus ele quer uma comunhão maior comigo. Era isso que Jó pensava. Jó dizia, estou passando por isso aqui, mas sem dúvida nenhuma é Deus trabalhando em minha vida.
é Deus trabalhando para me ter uma maior comunhão com Ele. Eu penso que era isso que passava na mente do nosso patriarca Jó. Então, além de perder bens e familiares, a tragédia atingiu a saúde física e mental de Jó. Jó dizia que não conseguia mais dormir de noite, e durante a noite ele tinha fortes pesadelos, né? Então era um negócio mesmo que mexia com a mente do cara. Meus queridos, permitam só ler uma fala do nosso pastor Claudionor Corrêa de Andrade, na página 85 do seu livro O Sofrimento de Jó, né? O problema do sofrimento do justo e o seu propósito. Ele fala: foi o patriarca constrangido a suportar as dores mais terríveis e os piores desconfortos a quem o ser humano jamais fora submetido. Entretanto, reteve a sua integridade. Muitos são os servos de Deus que estão a sofrer as mais terríveis enfermidades. Uns, à semelhança de Ezequias, enfrentam um tumor maligno que pouco a pouco vão lhes consumindo as forças e o que lhes resta das humanas feições. Outros, como Lázaro, da história narrada pelo Senhor Jesus, jazem cobertos de uma chaga que os tornam repulsivos, embora espiritualmente sejam os mais puros dos homens. Outros ainda, tal como o jovem pastor Timóteo, veem-se às voltas com uma doença no estômago que os fustiga com dores e ânsias. Então, essa questão do sofrimento, né, da dor, da doença, muitas pessoas elas tentam dizer que se você é espiritual, você não pode ficar doente. Se você é espiritual, você não pode passar isso. Mas a gente vê, como falou aqui a boa palavra do meu pastor Claudionor Corrêa de Andrade, que não é bem assim, né? Que os servos de Deus, os melhores, os pioneiros, eles passaram sofrimentos terríveis, né? E, no entanto, não era porque eles tinham cometido pecado, não era a causa do pecado, não era porque eles cometiam pecado, não era por causa da consequência humana mesmo, consequência de doenças humanas. Conclusão: nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante da calamidade dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo da pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Minha Cristina, então a gente vê que Deus, ele provou Jó, mas ele sabia que a adoração de Jó era uma adoração sincera. Por que uma adoração sincera? Porque tem muitos aí que a adoração é só de H, como diz o outro, né? Não é uma adoração sincera. Mas Deus, ele viu na adoração de Jó sinceridade. Ele sabia que Jó não servia a ele por interesses, né? Aí, mas como alguém pode explicar isso? É porque Deus, ele esquadrinha todo o nosso coração, né? Deus, ele esquadrinha todos os nossos pensamentos. Deus, ele entra no nosso coração e ele é capaz de entrar em todos os cômodos do cerne da nossa alma, né? E ele sabe o que está no nosso coração, ele sabe o que passa, né? E ele conhecia o servo dele, ele conhecia a Jó. Então, irmãos, Deus abençoe a todos, né? Que é Escola Dominical 9h40 na nossa igreja. Que vamos adorar o Senhor. Como diz o nosso pastor, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, né? Então Deus abençoe a todos. Amém.